Olá a todos, muito bom dia. Aqui a gente está nessa edição super especial no Pod Kleber, esse podcast dinâmico, interativo e diferente de tudo que você já viu. E para comemorar essa edição especial, hoje aqui a gente está com uma visita emblemática, maravilhosa, super especial, que é a nossa secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, a Dani Barros, essa flamenguista de coração, Sim. mãe de 3 filhos, Paulo Vitor, Raquel e Ário Vitor, esposa do Márcio, filha da dona Marise e do seu Lídio, pedagoga de formação com 44 anos. Então, Isso. já abrindo a palavra, Dani, eu queria aqui te agradecer pela disponibilidade. Acho que a sua agenda é muito complexa e a gente tem o prazer aqui de estar falando com você hoje. E já que você está aqui nesse ambiente bem aprazível aqui na Biblioteca Parque Estadual, queria que você falasse um pouco como é que foi parar nesse lugar, uma pedagoga, discutindo hoje cultura como nunca antes na história desse estado. Ai, tô tão feliz de estar aqui com você, Kleber. Na verdade, assim, eu acho que esse programa tá tão badalado que deve ter uma fila de gente querendo participar. E eu estava lá também nesse lugar, aguardando esse convite para esse bate-papo super especial que tem alcançado tantas pessoas. Primeiro dizer que tenho o maior orgulho de estar te recebendo aqui Ah, legal. na nossa Biblioteca Parque. Dizer que eu, quando cheguei aqui, uma professora, e vi esse lugar, entendi exatamente a minha missão diante da cultura. A Biblioteca Parque hoje é a sede da cultura. Eu que tinha já uma vocação para literatura, né? Minhas aulas sempre foram muito literárias, sempre tive as minhas rodas de conversas com as minhas crianças, sempre iniciava as minhas aulas através de uma leitura, porque eu acredito que a nossa educação ela precisa investir nesse aspecto literário. O conhecimento de hoje não é mais o conhecimento de amanhã, o mundo vem mudando e as nossas crianças precisam ter a capacidade de ler e interpretar. Estou aqui nesse templo, que é o Templo da Literatura Fluminense, trabalhando aqui todos os dias, recebendo os amigos e hoje nessa manhã super especial. Que bacana. Então me fale um pouco, assim, de fato, a gente fica impactado quando a gente chega aqui. É um universo maravilhoso, com uma possibilidade infinita de fazer coisas, de pensar e chegar nesse lugar, diante desse cenário, a gente identifica que, bom, primeiro que deve ser um baita desafio gerir isso. Você precisa estar muito preparada para isso. A gente está Sim. vendo que você está, porque pelo que a gente identifica por aí. Mas como é que é a Dani nessa questão da gestão pública por excelência, como você vem fazendo, a mãe de 3 filhos, a esposa, a filha. Como é que é estar nesse turbilhão de sensações, como diz o poeta? Me fala um pouco sobre isso. Assim, tem coisa que só mulher consegue fazer, né, Kleber? Isso é verdade. Eu, desde muito cedo eu trabalho desde os 12 anos de idade, a gente já vinha tendo responsabilidades. Meu pai tinha um pequeno comércio, então a gente se revezava, eu e meu irmão no comércio. Então a gente já vinha com uma rotina de compromissos desde o final da infância e início da adolescência. Eu casei e fui mãe aos 24 anos. Casei, logo depois engravidei, e aí tive o meu primeiro filho, que hoje já tem 20, Paulo Vitor. Depois veio a minha princesinha Raquel, eu tenho uma princesinha que é a do meio, tenho um pequenininho que é o Áureo Vitor, mas sempre me dedicando à família e me dedicando também ao mercado de trabalho. Tempo tentando me dividir nessas duas atmosferas e buscando o equilíbrio, né? O equilíbrio da atividade profissional, que no meu caso é algo que me realiza demais, Uhum. mas também buscando dar atenção à família, à educação dos filhos, participando.
porque a família é a nossa base, né? E é na família que a gente encontra exatamente força, acolhimento, para que a gente possa entregar tudo que a gente vem entregando hoje nesse ambiente cultural. E eu costumo dizer que geralmente a gente passa mais tempo do nosso dia no trabalho. Então, o trabalho precisa ser um lugar de realização e de prazer. Porque se ele for um lugar de frustração, ele também impacta na sua vida familiar. E o tempo que você passa com a sua família, que não pode até não ser compatível ao tempo que você passa no seu trabalho, precisa ser um tempo de qualidade. Então, ele pode não ser muito, mas ele precisa ser bom. E eu tento fazer isso na minha casa. Tento que o meu tempo com os meus filhos, com o meu esposo, seja um bom tempo. E como eu trabalho com cultura, muitas das vezes eu trago a minha família para o universo do meu trabalho, né? E a gente consegue conjugar, a gente consegue ir num cinema, assistir um espetáculo teatral, assistir um balé, ir ao municipal. E eu estou lá trabalhando, mas a minha família está ali participando desse cotidiano. Acaba integrando, né? Integrando. E como é que tem sido a reação deles, né? Porque você tem 1 ano e meio, mais ou menos, na secretaria. É um pouquinho mais de 1 ano e meio. É num momento difícil, né? Você Exatamente. chegou num momento pandêmico. Exatamente. Minha família, eles são parceiros das minhas atividades. Todo tempo, quando eu estava lá na sala de aula, eu tinha parceria da minha família. Eu trabalhei com agricultura familiar, minha família estava do meu lado. Hoje, na cultura, eu tenho uma família que vibra, que admira aquilo que a gente faz e que tá ombreada comigo no nível de dedicação que a gente tem que ter para a atividade. Você acha importante isso? No meu caso, é fundamental. No meu caso, eu falo para as pessoas, eu só sou a Daniele que eu sou porque eu olho para o lado e tenho o Márcio, que é o meu marido que me dá todo o suporte para eu poder ir, para eu poder realizar. Eu tenho filhos que são muito abençoados, que assim são meus companheiros, mesmo meu pequenininho bagunceiro lá, minha raspa do tacho. Um dia desse eu estava numa feira literária na cidade de Mendes. E aí eu olho para o lado, tá a Raquel distribuindo poesias, o Áureo. E aí eu falei, já estão trabalhando, estão integrados e é isso. É isso. Seduzidos também por esse ambiente, entendendo que a atividade da mãe, né, e que a gente faz por uma questão de vocação e que a gente pode transformar isso também num ambiente de muito prazer para a família. Pô, muito legal. Você tem 21 anos de casada por aí? 22? Tenho 23 anos de casada. 23, Estou me preparando para minha bodas de prata. Que bacana. Parabéns, hein? Parabéns, Márcia. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou de vocação. Você sempre quis ser pedagoga? A pedagogia, como é que surge esse desejo? Olha, minha mãe é professora. Minha mãe foi diretora de escola, nós crescemos nesse ambiente educacional. E eu, desde pequena, eu nunca quis ser outra coisa a não ser professora. E aí fiz lá o curso de formação de professores, depois fiz uma pós para me tornar especialista em professoras da educação infantil, fiz também uma pós de psicomotricidade, então, mas tudo muito voltado para essa questão ambiental, para essa questão da pedagogia, essa questão da didática, essa questão da formação humana, é uma área que me atrai demais. Brincava de dar aula? Brincava de dar aula. Quando todo mundo estava brincando de comidinha, de médico, de pai e mãe, eu estava lá brincando de professora. Você leu muito? Li bastante. Gostava de ler quando era adolescente? Gosto de ler. Gosto de ler, gostava de ler os romances naquela época. Como foi se desenvolvendo esse gosto pela leitura? Eu sempre tive livro em casa, por conta da experiência da minha mãe. Eu não tinha todos os livros que eu queria, mas eu sempre tive livros em casa. E aí eu fui desenvolvendo esse gosto pela literatura. Hoje eu leio muito mais focada. A gente que está na gestão pública acaba lendo muito mais documentos, né? Mas eu gosto de ler para criança, gosto de ler para os meus filhos,
né? É importante dizer, Kleber, que a nossa biblioteca aqui empresta livros para todas as pessoas. A gente faz a carteirinha, empresta. Bacana. E eu acho fundamental que a gente possa ter espaços que possam privilegiar leitura nas nossas rotinas. Pode ler aqui também, né? Pode ler aqui, pode levar para ler em casa. A biblioteca fica aqui super bem localizado, no centro da cidade. Para quem não conhece, aqui na Central do Brasil, ao lado do Parque no Campo de Santana. Obrigado. Então é um super espaço maravilhoso. Fazia tempo que eu não vim aqui. Então, tá linda, feliz. Né? Tá linda, realmente. Tá linda. E me fala um pouco, essa tua prática de leitura, esse teu hábito de leitura, tem algum livro assim que você nunca se esqueceu dele? Assim, que você rememore lá dos tempos mais remotos? Tem. Dos tempos remotos, Pequeno Príncipe. É um clássico, né? Pequeno Príncipe, eu li quando estava na escola, eu não lembro se 7º, 8º ano. Fernão Capelo Gaivota, Pequeno Príncipe, são livros que acompanharam aí a minha formação. E enquanto adulta, já estudante na academia, os livros de Paulo Freire são livros que sempre foram livros de cabeceira. E dentre eles, Pedagogia do Oprimido é um dos livros que eu mais gosto. E quando tenho oportunidade, leio de novo, porque aí, ele é sempre muito atual. Você acaba trabalhando também, né? Exatamente. Você acha que o ambiente, então, pelo que você conta da sua história, o ambiente acabou te influenciando? Não tenho dúvida disso. Ter crescido numa escola me fez desejar trabalhar numa escola. E eu acabei perseguindo um pouco essa trajetória da minha mãe, porque eu fui professora, depois fui diretora, depois trabalhei na Secretaria de Educação. Então, como os nossos pais, como diz Elis, né? Exato. Como os nossos pais. Você acha que o ambiente hoje ainda influencia os mais jovens? Sim, acredito que sim. Eu tenho uma experiência recente com os meus filhos, né? A gente hoje ouve muito mais música clássica por conta da minha experiência com a cultura. E logo que a gente começou a introduzir a música clássica na nossa rotina, os meus filhos não gostavam de ouvir. Mãe, pode trocar de rádio? Rádio Mac não, mãe. Né? Vamos trocar de rádio, vamos ouvir outras coisas, porque a falta de hábito não fazer. Eles, no primeiro momento, eles achavam que não gostavam realmente desse tipo de música. E aí a gente foi insistindo numa viagem, foi levando para dentro de casa, colocando um pouquinho antes de dormir, trabalhando. E hoje eles adoram. Primeira vez que eu levei minha filha para assistir um concerto, ela queria sair na metade. Hoje ela já fica lá, já gosta. E agora também tem os concertos que são mais lúdicos. E recentemente, antes da pandemia, a gente foi assistir um concerto que era do Mágico de Oz. E aí ela voltou e falou: mãe, foi muito legal, né? Porque nesse a gente ainda tinha uma bruxa. Então, assim, e aí você vai vendo que o próprio hábito vai contribuindo para que a gente gere apreço com um determinado tipo de segmento, um determinado tipo de literatura, um determinado tipo de gênero musical, gênero literário. Então, muitas das vezes a gente diz que não gosta porque a gente não tem o hábito de fazer aquilo. Ou porque não conhece. Ou porque não conhece. Por isso que é tão importante a gente promover em determinados ambientes certas atividades que não são comuns àquele ambiente, justamente para a gente ir aguçando nas pessoas esse gosto, que é o gosto pelo diferente. Sim, você acaba dando a oportunidade das pessoas conhecerem também outras coisas. Conhecerem. E aí vai desmistificando, vai aproximando, né? Vai fazendo com Exatamente. A gente tem muitos desafios aí, sobretudo com os mais jovens, né? A gente tem trabalhado muito para aumentar a perspectiva deles, ampliar os horizontes.
Isso é muito Pode até importante. permanecer onde está, mas sabendo que existem coisas para além daquilo que ali está. Oferecer oportunidade, Sim, né? É sim. oportunidade que muda a vida das pessoas. Verdade. Eu não tenho dúvida disso. Quando a gente consegue gerar um ambiente de oportunidade, a gente tem a perspectiva de mudança de vida daquelas pessoas que muitas das vezes se encontram no mesmo lugar porque não conseguem olhar para o lado. Cultura, educação falam muito disso. Então é bacana a gente poder promover esse espaço de oportunidade aonde quer que a gente esteja. Independente do lugar, né? Eu também acredito nisso. E você me diz uma coisa, voltando lá para Dani adolescente, praticava algum esporte na época da escola? Gostava de fazer alguma atividade física? Praticava por conta de que minha mãe insistia. Nunca fui muito adepta a essa coisa da vida muito esportiva, mas fiz a natação, fiz uma aulinha de jazz, aquela coisa que nadar eu gosto muito até hoje. Mas chegou a Fiz competir, não? Não. Não, fazia... Nada para competição. Nada de Somente competição. mesmo para questão do desenvolvimento e nada para competição, filho. E ficava tranquila? Tranquila. Nunca foi competitiva, mas seus filhos são competitivos? Também não. Não. Meu filho pequeno gosta muito de futebol. Não sei se vai dar para alguma coisa, mas gosta muito de futebol. Né? Acompanha ele, apesar de ter 4 anos, ele sabe o nome de todos os jogadores, todos os times, acompanha de fato e gosta muito. Nós somos uma família de flamenguistas. Muito bom gosto. Muito bom gosto, né? Acho. Nós somos uma família de flamenguistas, herança da minha avó. Eu tenho uma avó que a gente não tinha escolha, né? Já nasci, já tinha que ser Flamengo. Como é que chama a avó? Vó Arilda, nós perdemos ela nesse tempo de Covid. Mas uma referência. Deixou um legado. Deixou uma família de flamenguistas aí. Muito bom, vó. Muito bom. Muito legal. Me diz uma outra coisa, em relação a essa questão do ambiente, que eu acho que é tão importante hoje em dia a gente pensar no alargamento das oportunidades. Existe alguma pressão, digamos assim, com os seus filhos em relação ao que eles vão fazer da vida? Em termos de profissão, em termos de comportamento. Kleber, educação dos filhos é o lugar mais difícil que a gente ocupa hoje. Né? As pessoas falam, é difícil ser secretária de cultura? É um desafio ser secretária de cultura no estado do Rio de Janeiro, tamanha responsabilidade que está na nossa frente, né? Especialmente no tempo pós-pandemia, muito difícil. Mas eu acho que o lugar mais desafiador é esse lugar da educação dos filhos, especialmente porque eu tenho para todos os gostos. Né? Eu tenho um de 20, eu tenho uma de 9, eu tenho de 4. Eu tenho uma que acabou de vencer todos os desafios da alfabetização, essa alfabetização num tempo onde que as aulas viraram remoto, difícil, muito difícil. Sim. Tem um filho que hoje está na universidade, mas está se planejando para um intercâmbio no ano que vem. Então, está fazendo o quê? Está fazendo design. E tem um pequenininho que está lá na educação infantil, né? Ainda descobrindo as letras, os números, se descobrindo. Então, assim, coordenar tudo isso no ambiente doméstico não é fácil. Né? Buscar harmonia nesse ambiente doméstico com tantas idades diferentes não é fácil, mas graças a Deus tem dado certo. Mas eu tenho motivado os meus filhos a pensarem, eles têm liberdade de escolha, né, naquilo que eles querem ser. Meu filho, ele tem muita aderência à carreira musical. Ele toca muitos instrumentos, já faz os seus vídeos. Meu filho de 20 anos, vai fazer 21 agora em dezembro. Mas eu tenho dito para ele da necessidade da gente ser polivalente para o nível de exigência que o mercado tem hoje. Então eu falo para ele, se você quer tocar, você quer ser músico, maravilhoso, você pode ser músico, mas vamos pensar também numa carreira acadêmica, a gente precisa perseguir isso. Então, fazer um paralelo. Exatamente. Uma iniciativa não precisa descredibilizar a outra. Sim. Então, eu venho tentando dizer isso para eles. Mas eu acho fundamental a gente ser feliz.
Eu acho fundamental a gente fazer aquilo que a gente gosta. Eu acho fundamental a gente buscar um nível de perfeição, de compromisso, né, nas nossas atividades. E é isso que eu digo para ele. Se você vai ser um bom músico, se você vai ser um músico, você tem que ser um bom músico. Se você vai ser um design, um bom design. E qual é o problema de ser um músico e um design, né? Então a gente tem, O são... importante é que faça com amor e faça bem o E que você esteja pretende feliz fazer. naquilo ali, né? Que tá fazendo. Legal. E tem funcionado. Tem funcionado, tem funcionado. E você acha que a Raquel vai tender para onde? Menina, Raquel é uma menina que Já eu com olho para uma ela e acho, pré-adolescência aí, eu né? acho que ela vai para áreas de humanas. Raquel é uma pessoa muito paciente. Eu olho para ela, vejo áreas voltadas à psicologia, terapia. Ela é uma menina que gosta muito do diálogo com pessoas pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial. Ela é Ela tem sempre toda uma tem. paciência. Então acho que tem uma tendência para essas áreas mais terapêuticas. Pode ser que eu me engane, mas acho que sim. Tomara, E o né? Quem pequeno, não gente, sabe, não. diz que vai ser. Quando eu pergunto para ele, o que que você vai ser quando você crescer, Auro Vitor? A primeira coisa que ele me disse é pai. Ele quer ser pai. Ele quer ser pai, olha. Ele, mãe, quero ser pai. Eu falei, tá, para além de pai, você quer ser o quê? Aí ele me fala, astronauta, jogador e guarda de trânsito. Então vamos ver o que que vai, vamos ver o que que Nossa, vai o dar leque isso. é um leque grande, né? Ele adora essa coisa de ser guarda de trânsito. Olha. Vamos ver. Ter referência na rua, talvez, né? Deve ser, mexe um pouco com o imaginário das crianças. Né? E a questão, como é que é a questão com a cidade onde você viveu e cresceu? Sim, eu sou moradora de Duque de Caxias. Sim. Baixada Fluminense, Baixada emblemática, Fluminense, Baixada Fluminense, um lugar onde que a gente ainda luta muito, né, contra o preconceito por esse território. As pessoas ainda têm uma relação preconceituosa quando falam de Baixada. Falam como se fosse um lugar somente de violência. A gente tem problemas com violência, sim, mas como a capital do estado do Rio de Janeiro também tem, como a região metropolitana tem, né? E é um desafio muito grande para todos os governos esse combate à criminalidade. Entretanto, é um lugar de muito potencial, um grande polo industrial, um celeiro de artistas, um celeiro de produção de mão de obra. E eu tenho muito orgulho de pertencer à Baixada Fluminense, tenho muito orgulho, eu busco devolver à Baixada parte do investimento que ela fez na minha vida. Eu hoje, eu moro, os meus filhos estudam na Baixada, eu sou ainda estudante, faço meu mestrado numa universidade da Baixada Fluminense, então eu devo à Baixada tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? E tenho muito orgulho de levantar essa bandeira. E fico muito braba quando alguém liga aqui para mim e fala, secretária, quero te mandar entregar um presente ou alguma lembrança, ou aonde eu encontro, qual é o seu endereço. Eu falo, eu moro em Duque de Caxias. A pessoa, posso te entregar no Rio? Então as pessoas ainda têm uma dificuldade. Receio de... Tem uma dificuldade de... E quando a gente ainda fala assim, né? E isso está tão impregnado nas pessoas que as pessoas falam, secretária, onde você mora? Na Baixada. Você continua morando na Baixada? Moro na Baixada e moro com muito orgulho. São lá que estão os meus pais, então Sua assim, história, né? a minha história. Você pertence a esse lugar. Né? Exatamente, pertenço a esse lugar. Acordo cedo para vir para o Rio, volto feliz para casa, volto trabalhando no carro. E é isso. E tenho muito orgulho de ser cidadã da Baixada Fluminense. E a relação que você tinha, é óbvio que a relação, à medida que a gente vai alcançando maturidade, ela vai mudando com a cidade, né? A cidade muda e a gente também muda. Mas você consegue lembrar qual era o lugar que você mais gostava quando você era adolescente? Lá pelos seus 15 anos, por aí? O que mais você gostava de fazer em relação à cidade de Duque de Caxias? Opa, filho, deixa eu te falar. Lá na cidade de Duque de Caxias, na minha adolescência foi um tempo onde que a cidade foi começando a criar alguns tipos de atrativos para esse público da juventude. Foi quando chegou o McDonald's na cidade, foi quando chegou o Bob's. A gente tinha uma Vila Olímpica
que ficava atrás do Instituto de Educação onde que eu estudava. Então professor faltava, a gente tinha aquele tempo vago, a gente corria para a Vila Olímpica para ficar ali com os colegas conversando, brincando, esperando o momento da próxima aula para poder retornar para as atividades. Esse é um lugar que eu tenho uma afetividade muito especial, a Vila Olímpica da cidade de Duque de Caxias. E é maravilhosa, reformada. Reformada, isso. O pessoal lá tá belíssimo, é um baita de um equipamento. E o Instituto de Educação, eu tenho um amor muito grande por essa escola estadual, o Instituto de Educação. Foi lá que eu fiz a minha formação de professores. Iniciei a carreira universitária dentro do Instituto, a UERJ ficava dentro do Instituto. Então, uma relação de amor gigantesca com essa escola. Seu marido você conheceu por aí, nesses... Meu marido eu conheci lá em Duque de Caxias, visitando uma igreja, a Igreja Maranata. Olha. Fui visitar uma igreja muito grande na cidade, uma igreja que há 23 anos atrás era a maior igreja da cidade. Eu fui num evento na igreja com os amigos e lá eu conheci o Márcio. E aí conheci dentro da Igreja Maranata, tenho um carinho muito especial por essa comunidade de fé. Pastor Davi Silveira era o pastor da época e ele era um cara um tanto quanto esquisito, porque era uma pessoa que andava descalço, ele não usa sapatos, usa só meias. E era um figurão, assim, era um figurão lá na cidade, sabe? E aí, naquela época de adolescência, a gente gostava dessas novidades, né? Andar em turma. E aí eu conheci uma das minhas turminhas, conheci a turminha lá dessa igreja e a gente se conheceu lá. E aí, entre se conhecer e o casamento, foi quanto tempo mais ou menos, que você lembra? Uns 4, 5 anos. 4 anos, namorar. Você enrolava ele ou ele te enrolava? Menina, eu sou uma pessoa bem pé no chão. E eu tinha um avô que sempre falava assim pra gente, pra casar tem que ter casa própria. Esse negócio de casar e pagar aluguel não dá certo, quer casa. E aí foi o tempo da gente se organizar. Organizar, comprar uma casinha, fazer um financiamento, né? Então, e aí foi esse tempo da organização. Então ninguém se enrolou, não. Foi o tempo mesmo de organizar. Foi também de conseguir ter uma estrutura mínima para casar. A gente queria logo ter filhos, então era importante que a gente tivesse um mínimo de estrutura e foi isso que aconteceu. A gente casou, logo depois de um ano eu engravidei e a gente foi vivendo os primeiros anos da adaptação da vida conjugal, a adaptação da vida maternal também. Olha. Então, assim, eu tenho... Várias mudanças ao mesmo tempo. Várias mudanças ao mesmo tempo, mas foi super bom, assim, a gente também viver isso junto com a maternidade. E o que foi mais difícil nessa época, que você possa lembrar hoje? Filho, muita coisa ao mesmo tempo, volume de alterações na sua própria rotina ao Exatamente. A adaptação da vida conjugal é sempre desafiador. Você sai da sua casa, vai morar com uma outra pessoa que, por mais que você tenha tido um nível de relacionamento, é sempre diferente. Mas a gente faz uma boa dobradinha lá, eu e o Márcio. A gente faz uma boa dobradinha que resultou em três materializações do nosso amor, que são os nossos filhos. Que bacana. Maternidade mais não? 3 tá não. Bom, né? Tá bom. O terceiro já foi um susto. Depois do terceiro a gente fechou a fábrica. O terceiro é culpa do Márcio, sabe? A culpa é sua, viu? A culpa é sua. Eu costumo dizer, e também ouço muito isso, que a culpa é sempre do marido. É de vocês, é de vocês. Não tem jeito. Por isso que quando estava na hora de tocar fralda, eu vai que a culpa é tua. Agora o meu filho é muito engraçado. Primeira coisa quando a gente pergunta ele, o que você quer ser quando crescer? Pai, para quê? Para fazer mamadeira do meu filho. Então o meu esposo tem um vínculo muito forte com os meus filhos. Isso mostra e isso é muito lindo, né? Que legal. Espero também poder exercer esse tipo de influência com a minha filha. Eu não tenho dúvida de que... Realmente é a base, né? É a base, é a base. Tem lugar que a gente pode até errar, sabe, Kleber? Sim. Tem lugar que permite equívocos, mas na família não. Família, se a gente puder acertar em tudo, se a gente puder, né? Se a gente puder fazer um esforço para acertar, porque ali são os nossos maiores tesouros, né? Então é o legado. Né? É a história que vai ali exatamente sendo perpassada. Muito legal. É. E hoje, um lugar de... Bom, Caxias é pujante em tudo, né? Sim.
eu tenho frequentado muito a cidade de Caxias, minha igreja é lá, eu tenho uma relação lá, tenho amigos lá, e eu vejo que realmente a cidade passa por um turbilhão de transformações, obra para todo lado, um monte de coisa. E como é que é a tua relação hoje com a cidade? Bom, no pouco tempo que você tem, obviamente, porque você está rodando o estado todo, mas quando você está em Caxias, o que você gosta de fazer? Quando eu estou em Caxias, eu gosto da minha casa. Eu adoro ficar na Aham. minha casa com os meus filhos. Eu moro numa casa que é uma espécie de uma casa de vila, um vilarejo. Então eu tenho, os meus vizinhos são meus amigos. Legal. Então bater Isso é um papo, difícil, né? Isso é é, difícil. bater um papo com os vizinhos, bater um papo com os amigos é algo que me atrai demais. Eu gosto de comer na minha cidade também. Eu gosto de comer, gosto de visitar Olha, tem uns os cafés restaurantes. maravilhosos, hein? Tem a padaria do Queza, vale a pena conhecer. Vou fazer uma merchan aqui, É, né? faz aí. Agora tem o Encontro Nordestino. Tem um hotel lá na minha cidade que serve um café também delicioso, Matiz. Você vai lá, paga um voucherzinho, que é um valor super pequenininho, pode se servir à vontade. É um bom lugar para fazer reuniões. Então, assim, Caxias tem, assim, eu gosto da área rural de Caxias. Então, tem a parte de Xerém, que é um outro lugar que eu gosto muito. Quem vai a Xerém não pode deixar de almoçar no Bitelo, que é uma comida de roça gostosa. Pô, Você pode legal, hein? pescar o Bitelo, hein, peixe, pessoal? Bitelo. Pode pescar o peixe, comer o peixinho fresco ali naquela. Você vê a coisa acontecendo. Então, assim, eu gosto muito dessa parte dessa gastronomia, dos amigos, de encontrar os amigos, sair junto. Isso, gosto muito lá da minha Pô, isso cidade. é muito legal. E em relação à cidade ainda, a gente percebe que, bom, considerando a pandemia, esse momento difícil pelo qual a humanidade passa, a gente percebe que as pessoas também estão ávidas por promover o encontro, né? Por se reunirem novamente, por estarem na rua Sim. sem se preocupar. Como é que você vê Caxias e a Baixada como um todo, que de um lado da rua é um município, do outro é outro? Como é que você, segundo o que você tem visto aí pelas suas viagens e visitas, como é que você vê o povo se comportando no pós-pandemia? Isso ainda é uma preocupação, porque a gente tem acompanhado aí as notícias, especialmente as notícias dos países europeus, e existe hoje uma tendência de que países que não estão investindo em protocolos sanitários tendem a A terem a retomada do... retomada do vírus. Então, assim, eu percebo o público da região metropolitana, especialmente da Baixada, muitas das vezes vão abrindo mão com muita facilidade dessa questão dos protocolos. Acho até que esse podcast pode ser um grande anúncio, né? De Sim, que a gente quer ter carnaval, a gente quer ter Natal, a gente quer ter Ano Novo, a gente quer poder abraçar as pessoas, especialmente nessas datas festivas. Se a gente quer tudo isso, vamos continuar usando o álcool em gel, vamos continuar usando as máscaras, vamos evitar, né? Se a gente está com um pontinho de resfriado, amanhecer um pouquinho indisposto, então é nesse dia então que a gente tem que reforçar os protocolos. Penso que alguns dos procedimentos que essa doença nos fez a ter com relação ao nosso comportamento vieram para ficar mais um pouquinho. A gente está caminhando agora para a terceira dose. Está dado que a vacina ela realmente nos protege. A gente precisa motivar as pessoas que ainda têm medo desse ambiente vacinal para a vacinação. Mas um pouquinho de cuidado, né? Um pouquinho de cautela e canja de importante. galinha não Não faz mal a faz ninguém. mal, é. De fato é importante, porque a gente percebe a ansiedade das pessoas em voltarem a se encontrar. E de fato, Exatamente. minimamente um protocolo Acho que é é importante. importante, porque a gente percebe, eu percebi em Mesquita, Mesquita é uma cidade festeira por excelência. Qualquer coisa é um churrasco, apesar do preço estar caro. Qualquer coisa vamos fazer um churrasco. Então, um mínimo de protocolo, eu concordo contigo. Eu acho que é importante a gente ter um... E do ponto de vista cultural, né? A gente é um setor que foi o primeiro a parar e um dos últimos a retomar. E a gente entende que ainda vai demorar um pouco para que esse retorno seja pleno, né? Sim.
Ainda tem ainda uma gordura aí, infelizmente, Temos para mesmo. queimar ainda. Como é que você está vendo aí? Você tem feito algumas estratégias interessantes de fomento, principalmente. A gente tem percebido e acompanhado muito de perto. Mas como é que você identifica um pouco esse cenário do ponto de vista cultural? Voltando agora para uma Dani mais gestora. Tá. Nós enfrentamos um momento muito difícil, no auge da pandemia com a cultura, porque tudo que a gente faz está muito atrelado à aglomeração de pessoas. E aí é preciso dizer que a cultura ela foi muito respeitosa com essa questão da pandemia. A gente não teve problema de ninguém infringindo regras, de denúncias de situações de conflito. Nós acatamos os direcionamentos que eram dados para que fosse garantida uma segurança sanitária. Entretanto, quem vive de cultura, precisa comer, precisa se vestir, precisa pagar conta, precisa comprar gás. E aí foi a hora que o governo estendeu suas ações para o fazedor de cultura através dos seus editais. Os recursos da Lei Aldir Blanc nos ajudaram bastante com isso. Foram 105 milhões injetados no mercado só dentro da Lei Aldir, mais 3 milhões e 750 dentro do edital chamado Cultura Presente nas Redes, que nós fazíamos lá e já estamos vivenciando 2. E também os projetos incentivados, porque as empresas continuaram incentivando projetos para trabalhar exatamente na pré-produção e garantir que o mercado pudesse estar aquecido e sendo amparado. Para que essa retomada não fosse tão díspare, né? Exatamente. E a gente continua fazendo a política de fomento, Kleber. Continuamos, entendemos que precisamos apoiar o fazedor de cultura, precisamos apoiar a arte, apoiar a cultura. E agora, nesse exato momento, está em curso um edital de 40 milhões. 20 milhões dele precisa fazer um diálogo com o Bicentenário. Abrimos um edital voltado para povos e comunidades tradicionais. Então, quilombola, indígena, pescador artesanal, povos curandeiros vão poder ter os seus projetos credenciados e receberem recursos do Estado. Inédito. Está aberto um edital que dialoga muito com a cidade de Mesquita, muito com a sua trajetória, que é aquele edital para a gente pintar mesmo os nossos muros no estado do Rio de Janeiro. Todo mundo também pode protocolar lá os seus projetos. Onde precisa? Na página da Secretaria de Cultura. Na página da Secretaria de Cultura, pessoal. Os artistas aí procura lá, bota lá no Google, né? Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, vai dar lá a SESEC, aperta lá e tem lá editais. Vai abrir todo esse mapa. Vai abrir, exatamente. E aí vamos trabalhar, filho. Esse é um caminho? O fomento é um caminho para promover a cultura nesse período de pós-pandemia. A gente discutiu um tempo atrás, até num evento que participamos em conjunto, a questão da qualificação do artista. Como é que você identifica? Assim, o Estado tem feito ações, claro que o cobertor sempre vai ser curto, não tem jeito. Sempre, é verdade. Faz parte. Temos sempre muito mais gente precisando do que a gente Isso é histórico pode e vai acontecer sempre, porque as demandas sociais, principalmente sociais, são gritantes num processo nosso que a gente ainda é subdesenvolvido, né? Somos terceiro mundo ainda. Então, mas a gente tem, por um outro lado, uma grande parte aí de gente que ainda, de artistas que são maravilhosos, fazedores de cultura sensacionais. A atividade de fim do camarada é espetacular. O cara tem um super impecável, produto, né? Mas a atividade meio dele é problemática, é sempre ali no pesadelo, na emergência. Esse nome edital até assusta alguns deles. Pois é. A gente tem lá em Mesquita também algumas que a gente tem até contribuído no processo. Ótimo. Mas a gente entende que ainda é uma etapa a se cumprir, um desafio. Como é que você identifica? Bom, eu sou um pequenininho, né? No estado isso ganha proporção ou não? Diminuiu? Como é que você identifica? Já que você está numa segunda chamada. Sim, do Cultura Presente nas Redes. Redes. A gente vem vendo um avanço significativo com relação a essa instrumentalização por parte do fazedor de cultura, por parte do artista.
Entretanto, ainda é um desafio a ser superado. E aí a gente vem criando mecanismos para superar esse desafio. A Escola da Cultura é um mecanismo desses. Legal. A gente tem agora em curso aulas para diminuir essa lacuna, né, de falta de expertise mesmo na inscrição dos projetos no edital. E nós temos feito também a motivação para que quando o edital é maior, esse próprio artista possa se ancorar também em produtores culturais. Produtor cultural é uma carreira, eles também precisam sobreviver. E a gente tem trilhado esses dois caminhos. Você que é artista pode migrar para um trabalho de produção, porque não é bicho de 7 cabeças. E pode se ancorar também num trabalho de um produtor cultural, dando a anuência exatamente da sua arte para que alguém possa creditá-la nos editais. Mas, sem dúvida, eu acho que a pandemia também trouxe um pouco abriu a cortina dessa fragilidade e a gente está tentando atuar para combatê-la, permitindo que as pessoas também que produzem a arte, né, no caso do lugar do artista, possa também ocupar um pouquinho o lugar de produtor. Como é que faz para se inscrever no Escola de... A gente tem lá também no nosso site uma abinha, Escola da Cultura. As inscrições nesse momento estão esgotadas, mas a pessoa já pode fazer... Teve procura. Muita procura. É uma parceria com o Sebrae. Bacana. Então demais. É muito legal essa parceria. E ano que vem é online, a pessoa pode fazer da sua casa, vai sair certificada, né? Então, aprende a prestar conta. Então a gente, ano que vem, vai ter mais, fica aí atenta aí às nossas novidades. Falando já de ano que vem, como é que você... A gente está no final do ano, né? Sim. A gente está praticamente em dezembro. Como é que você vê o ano de 2022 para o setor da cultura e o setor da economia criativa? Já que um está umbilicalmente interligado no outro. Sim. Eu penso que o ano de 2022 será um ano muito promissor, especialmente porque nós teremos o melhor carnaval de todos os tempos. Se tudo der certo, se a gente não tiver retrocesso nas questões sanitárias, teremos o melhor carnaval de todos os tempos. Carnaval é a grande alavanca da economia criativa do Estado. A gente reúne num mesmo segmento, numa mesma festa, muito potencial criativo. Então, porque a gente tem a pessoa que desfila, o passista, o ritmista, mas a gente tem a aderecista, a pessoa que está costurando, o mecânico que está ali trabalhando naquela engenharia para o carro entrar na avenida. E a gente não tem só o carnaval, que é o carnaval da Sapucaí, a gente tem o carnaval de rua, o carnaval do interior, a gente tem as nossas manifestações culturais, que é o nosso Mineiro Pau, o Boi Pintadinho, né? A gente tem as nossas folias de reis, então a gente tem aí toda uma expectativa para esse ambiente. O Estado do Rio de Janeiro vai apoiar. Então a gente vai ter carnaval. Vamos ter carnaval. Legal. Vamos ter. Inclusive tem até uma lei que já tramitou na Assembleia Legislativa, que é de uma excepcionalidade do carnaval para uma outra data, que eu acho que a gente não vai precisar usar. Mas se ainda assim precisarmos, a gente migra o carnaval de um lugar para o outro. O importante é que a gente vai ter a festa, por conta de que essa festa traz para o estado do Rio de Janeiro uma receita extra de 5 bi. Então ela não é só uma festa cultural pelo simbolismo que a cultura tem. E que se fosse só isso, já seria suficiente. Sim. Mas ainda assim, ela é uma festa que traz para o Estado uma riqueza e uma economia que nenhuma outra traz. Então isso é muito importante. E traz a cultura para uma centralidade. Centralidade. É a nossa maior expressão. Para além disso, nós estamos entrando no ano do Bicentenário da Independência. Nós somos o berço do Bicentenário da Independência. E nós estamos propondo, através do nosso edital, um bicentenário que não está somente focado na história da realeza e do império, mas um bicentenário que está focado na história do seu povo, onde que tudo cabe dentro de um processo de contextualização.
Nós vamos estar patrocinando 400 projetos ano que vem. Então, vai ser projeto acontecendo em todas as cidades do Rio de Janeiro. Então, eu acredito muito que a cultura vai dar o start do frescor do que a gente está precisando no próximo ano. Então vai ter muita coisa linda acontecendo, vai ter muita gente trabalhando, muita gente produzindo. A gente vai trazer muita gente para esse estado para olhar para aquilo que a gente vai estar realizando. A gente vai ter muita coisa linda ainda nas nossas redes. Então, pense em você, Kleber, que só com cultura presente nas redes a gente vai ter aí uma estante virtual maravilhosa. Né? E que migra desse lugar virtual para o lugar da realidade, do toque, do abraço, das apresentações. Então, vamos viver para ver E tudo nesses isso. 400 projetos do Bicentenário, você pode dar algum spoiler para a gente, não? As pessoas estão escrevendo os projetos, mas eu estou vendo muito curta-metragem, muita literatura, estou vendo muito teatro, estou vendo show de humor que vai contar a história do Brasil de forma bem humorada, através de sátiras. Então, assim, vamos esperar que tem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa acontecendo aí, né? Muita coisa boa aí. Então, pessoal, aqui, pô, 1 hora se passou e a gente praticamente nem percebeu, né? Sim. Então, a gente ficou muito feliz hoje com esse papo aqui com a Dani, a figura humana maravilhosa, mãe, por trás desse mito que está se tornando a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, que tem rodado esse mundão aí, levando projetos, fazendo visitas super agradáveis e promovendo aqui um equilíbrio, né? A gente tem percebido muito isso, porque historicamente a capital recebeu um volume grande de investimento. A gente sabe que, do ponto de vista até econômico, é importante, por ser a nossa matriz, digamos assim, mas também é importante olhar para o interior. Sim. E nessa gestão a gente tem percebido isso. Dani, sou teu fã, muito obrigado pelo teu desempenho aí à frente desse desafiador cotidiano que você tem. E a gente está à disposição aqui no Pod Kleber. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero dizer, Kleber, que nós, a Secretaria de Cultura, fez o edital Cultura Presente nas Redes 1. E agora a gente está vivendo o 2. Fica aqui o desafio, que esse aqui possa ser o nosso Pod Kleber 1. E quem sabe depois vir o 2. Sim, já estou me candidatando ao 2. Estamos à disposição, ué. Só marcar. Já estou me candidatando, legal. Foi muito agradável o bate-papo. Espero que você que está aí ouvindo esse podcast possa, assim, mergulhar conosco aqui nas ondas desse diálogo. Legal. E quero que você se sinta próximo, né? Assim, que esse instrumento, que esse podcast possa ser um caminho de aproximação da Secretaria de Cultura com você, que talvez já tenha nos visto em algum lugar, mas ainda não nos conhece, e que a partir desse instrumento tecnológico vai estar se sentindo mais próxima, mais dentro da nossa casa, mais parte da nossa vida. E aí é esse lugar que a gente quer ocupar mesmo no estado do Rio de Janeiro. Então, obrigado por me permitir isso, franquear as suas redes, seus amigos. Quero dizer que vou também disponibilizar isso para os meus amigos e a oportunidade de vocês. Vocês hoje conheceram a Daniele, que não é só secretária de Cultura, mas também os meus amigos vão conhecer o Kleber, que também não é só secretário de Cultura de Mesquita. E ninguém é só aquilo que realiza no seu trabalho. Todos nós temos uma essência, você também tem a sua essência. E é muito bom quando a gente tem espaços para revelar, para além daquilo que a gente faz, a essência daquilo que a gente é. Invista na sua essência, cuide disso, porque você é mais do que aquilo que você produz, e eu tenho certeza disso, e esse espaço aqui nos deu a oportunidade de revelar um pouquinho disso. Muito obrigada, Kleber. A gente que agradece. Um grande abraço, até a próxima.